Vamos lá, vamos de comentário técnico semanal. Tivemos uma semana importante e vamos ver o que aconteceu de fatos técnicos nessa semana, com o encerramento dela e o que observar para a semana que vem. Vou começar com o S&P e o S&P, tá aqui, ó. Conseguiu fechar a semana acima das médias de 50 e 21 do semanal. Isso é uma sinalização importante, dado tudo que vem acontecendo no mercado e dado a própria decisão do Comitê de Política Monetária americano. Então, média 21 está querendo cruzar de 50, tá? E aqui a gente tem uma ideia de um cenário mais otimista para o S&P, com os devidos cuidados, tá? E parece que ele se mantém, né? Na verdade, ele se mantém dentro deste cenário. O que eu vou estar observando para a semana que vem? Se os preços vão continuar subindo, né? Ele tinha perdido algumas explicações técnicas, vamos ver se ele vai continuar subindo. Então, próxima semana eu gostaria que continuasse essa subida dos preços, ó, até tem um Ishimoku aqui no semanal, se ele vai adentrar na nuvem e romper, né? Ele chegou a adentrar e teve que voltar, parece que há algum respeito ao limite inferior. Aqui no gráfico diário, ele fechou acima da média de 21 e acima da de 200. Tem aqui uma pernadinha, né? Ele veio a 78 e ele pode ainda fazer esse movimento, retestar aqui os 3.800 ou até perder. Tá? Então vamos ficar atento onde é que ele vai começar a fazer os fechamentos diários. O interessante era fechar já acima da média de 50 ou pelo menos não perder a de 200. Vamos para o Nasdaq. O Nasdaq está um pouco mais esticado. Por mais que não esteja numa região de sobrecompra, ele está aqui, né, batendo cabeça nos 12.880, tá? As médias aqui e talvez o Nasdaq aqui, pela visão, o Nasdaq seria interessante dar alguma corrigidinha aqui no curto prazo. Tá? Vim para baixo aqui, dar alguma corrigida. Então vamos ver se ele vai fazer isso semana. Tá quase cruzando média de 21 com a de 50, fechou bem acima aqui, mas olha aqui, ó. Tem uma pernada do passado aqui, né? Ele veio a 50, tentou ir para baixo, não conseguiu, veio a 78, corrigiu, tá aqui batendo cabeça, né? Pode ser que passe e aí venha para uma região realmente de sobrecompra, ou ele corrija para ganhar força. Aí provavelmente, né? Ou como ele veio andando um pouco na frente do S&P, recuperando, né, um protagonismo que ele tinha no passado, talvez ele possa aí corrigir um pouco mais e o S&P se manter ali acima da média de 200. Índice dólar veio para essa região aqui, é 78% dessa pernada, tá? Tá querendo cruzar a média de 21 com a de 50 para baixo e deu uma puxadinha para cima. Pode ser só uma correção dessa pernadinha aqui diária, que foi 1, 2, 3, 4, 5 dias, para aí pivotar para baixo, ou ele vai voltar para cima. Nós temos essa dúvida, por quê? Porque aqui no índice dólar, né, temos um movimento de alta de longo prazo que ainda não se reverteu completamente, apesar de ter cruzado média de 21 com a de 50. Pelo gráfico semanal aqui, temos uma pernada para baixo, correção em 38, e aí a projeção é bem para baixo, ó. Tá até por Ishimoku, ele fechou para fora da nuvem. Então vamos observar isso, ó. Onde é que joga a projeção? Média de 200. Será que o índice dólar vai beijar a média de 200 ou vai se recuperar? Muito que diz isso é os juros. Vamos esperar aqui que está um pouquinho lento para carregar. Pronto, os juros, né? A gente acompanha pelos treasuries, mas tem que olhar a curva toda. E os treasuries aqui tem um racional de alta de longo prazo, tá? Que começou a ser mais testada. Por quê? Tinha uma pernada de alta, corrigiu, tentou subir, não conseguiu, veio aqui, não perdeu, né? Não rompeu a cabeça do pivô, passou, né? Rompeu umas LTB, passou e não conseguiu testar o topo, fez um topo descendente. Agora tá aqui, ó. Fez um fechamento levemente abaixo da média de 50 e está aproximando a de 21 aqui no semanal para cruzar para baixo. E aqui é uma região importante, tá? Tem uma LTA aqui de maior prazo que a gente pode observar aqui pela nuvem de Ishimoku. Está fazendo fechamentos abaixo da média de 200 aqui no diário, já cruzado. Então vamos ver se ele realmente vai perder, né? E vai querer fazer um mergulho maior. E aí tem aqui, por exemplo, ó,
2 e pouco é onde teria aqui pelo semanal o suporte, ou seja, tem bastante para andar, ou se ele vai se segurar aqui novamente e vai passar. Tá com mais cara de estar querendo perder, né? Há apostas que ou a gente vai ter uma possível recessão, né? Se as condições financeiras continuarem apertadas, ou, né, as próprias torcidas de que não vão conseguir, né? O Federal Reserve não vai conseguir sustentar essas condições apertadas por muito tempo, porque está bem restritivo, né? Alguns participantes do mercado aí alegam que está muito restritivo as condições. Então há apostas aí nos juros. Bolsa brasileira, né? Perdeu essa região, era uma dúvida, né? Foi lá nos 96, pode ser um pouquinho mais, né? Para ficar bem perfeito, mas veio nessa região aqui e voltou, completou alguns desenhos. Tá? Agora o que pode acontecer, né? Dessa pernada toda para baixo, é uma correção. O que a gente tem que observar na Bolsa Brasileira? Se realmente isso aqui serviu como suporte final ou se ela vai perder isso aqui e vir nos 93, que é um suporte no passado que não veio. O que nós temos aqui que sinaliza um momento bem ruim para a Bolsa Brasileira? Cruzamento da média de 21 com a de 200 para baixo, 50 apontando para baixo, preços para baixo aqui no semanal, no diário a mesma coisa, cruzou de 50, cruzou de 21, então tá feio. Tá? Pode ser que no curto prazo, é o que parece, né? Vai testar essa região, vai dar uma respirada para depois perder ela. Logo já tem os 93, vamos ver se é ele que segura. Se não segurar, aí ou vai ter uma nova região aí que vai, os preços vão, ou tem um mergulho aí um pouco mais longo. Tá? Ainda mais com o dólar que ainda permanece dentro do retângulo aqui, lateralizado. Fez um fechamento acima da média de 21, mas já fez um fechamento abaixo do candle da semana passada, do fechamento da semana passada. Tem uns racionais aqui, ó, não completou. Veio aqui, veio aqui, né? Até completou aqui. Esse aqui ele completou, não veio a 100, né? Que seria aqui para cima. Então tem bastante ainda pressão ainda no dólar, né? Muito ligado aí ao diferencial de juros que temos no Brasil com os Estados Unidos, né? O que é bom por um lado, porque também nos ajuda a controlar a inflação, mas o dólar aqui, né, continua lateralizado, está quase cruzando a de 21 com a de 200 para cima, mas ainda não foi. Temos aqui desenhado uma LTB, uma LTA, vamos ver que lado ele vai escolher. O desenho, né, dá pequenas indicações de que é para cima, mas não vai. A gente já está nisso há bastante tempo. Então se cria alguns fatos, não vai. Aí volta e cria alguns fatos para o outro lado, não vai. Agora tem muitos fatos que está apontando para cima, mas vamos ver, temos que acompanhar a semana. O interessante aqui, ó, que ele rompeu essa LTA, ó, de maior prazo, aqui está aparecendo no nuvem de Shimoku, e ele está trabalhando com uma linha de tendência central, trabalhando abaixo dela, mas não se afastando. Uma olhadinha no EWZ, o EWZ aqui pelo gráfico ajustado de dividendos, tá? Ele tem espaço depois que perdeu aqui para baixo de vir aqui nos 24 dólares, ok? Que é uma região histórica aqui pelo gráfico ajustado. Se eu tirar o ajuste, tá? Ele meio que já veio testar mínima aqui, ó, tá? E aí se perde, tá? Tem um espaço bem maior para andar. Então vamos ficar atento a isso. E isso ligado no movimento do dólar. Para encerrar, só vamos dar uma faladinha de commodities. Tá? O Beacon perdeu aqui a região, foi uma sinalização importante de commodities para baixo, ajuda na inflação, etc. Mas existe aí uma ideia que eu falo lá nos grupos do Telegram sobre petróleo. E o petróleo, pessoal, bateu aqui na média de 200 e respeitou. Aquela ideia continua válida. Vamos ver semana que vem se ele vai continuar respeitando média de 200 aqui do semanal, tá? Não sei se eu falei 200 ou 21 antes, mas 200 semanal. E aí a gente vai ficar bem atento se fechar acima da média de 21, tá? Acho que semana que vem talvez a gente já tenha uma boa ideia. Aqui no gráfico diário, ó, ele parece que fez, né? Pernada, correção para pivotar e romper. Vamos ver. Era isso. Desejo uma ótima semana. Deixe seu like, inscreva-se no canal.